Irmãos, a grande alegria mais uma vez poder estar com os irmãos e poder compartilhar do Evangelho de Cristo nessa manhã do dia do Senhor. Quero convidá-los a abrirem as Escrituras, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16, nós vamos ler, irmãos, versículo 24 até o verso 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Esse texto, irmãos, já só para em termos de compreensão, não é? Nem sempre você tem a ordem que tem nesses textos aqui nos outros evangelhos. Por exemplo, se você prestar bastante atenção no texto que pregamos ontem, que foi Mateus capítulo 16, verso 16 em diante, você vai ver que no verso 13 tem aí a confissão de Pedro na sua Bíblia, e tem Marcos e Lucas, capítulo 9, Lucas 9, 18 a 21. Na mesma sequência, no verso 21 até o verso 23 de Mateus, você tem Lucas 9, 22, é a mesma ordem. E depois, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Eu tenho aqui do verso de Lucas 9, 23 até o verso 27. Então, a ordem é a mesma. Acontece de maneira bem interessante é que, enquanto que a transfiguração ela vai para o capítulo 17 de Mateus, a transfiguração ela ocorre ainda no capítulo 9 no Evangelho de Lucas. Então, toda essa sessão ela é muito parecida com a sessão de Lucas, que nós vamos também comparar. A gente vai fazer um trabalho analisando os dois textos para você entender que algumas informações em Lucas vão ser melhores para aquilo que a gente vai trabalhar. Por isso, nós vamos também abrir em Lucas na sequência para fazer a exposição baseado no texto de Lucas também. Vamos orar ao Senhor, a gente dá início à exposição da palavra de Deus. Senhor, nós suplicamos o Teu favor e a Tua graça, a fim de que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, desvendando os nossos olhos, Senhor Deus, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos e capacita-nos nessa manhã, fala ao nosso coração e exalta o Teu nome e edifica a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, irmãos, é entendido que tem a mesma estrutura. Vamos lá em Lucas, por favor. Lucas capítulo 9. Por favor, Lucas 9, é a seção que é do verso 23 até o verso 27. 23 a 27. Vamos manter o texto de Lucas aberto, que é a mesma estrutura de Mateus, mas a gente vai seguir em Lucas na exposição, que é a mesma ordem,
para a nossa própria compreensão do texto, irmãos. Seguir a Cristo tem um custo. Seguir a Cristo tem um custo, irmãos, né? É um erro assumir que custa pouco vir após Cristo e viver o Evangelho como Ele requer. É interessante que, quando a gente olha para a nossa cultura, a gente diz assim: aqui pelo menos eu não sou proibido de ir à igreja, aqui pelo menos eu não tenho uma ordem do governo que me impeça de adorar a Deus, eu sou livre, então não me custa muito, eu continuo vivendo a minha vida, tomando minhas decisões, venho à igreja, não sou proibido de fazê-lo. E isso é um grande engano que nós temos entendido, porque seguir a Cristo tem um custo, e o custo não é necessariamente a perseguição que a igreja pode sofrer, como a vivia a igreja no período apostólico, não é? Como nós muito bem sabemos, não é? Então, o ponto central quando nós pensamos nesse tema, irmãos, é que aqui o Senhor está nos chamando a viver aquilo que nós cremos. O que foi que Pedro declarou e que é a verdade para toda a igreja? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa verdade que nós vimos ontem, analisamos ontem, ela tem aspectos que vão adentrar a vida do indivíduo, e que isso tem um valor muito claro para a vida da igreja. Então, por exemplo, nós vimos no texto de ontem mesmo, lá em Lucas, lá em Mateus e também em Lucas, você vai notar que quando Jesus declara que ele vai para Jerusalém, e lá ele vai sofrer, vai morrer, e ao terceiro dia ressuscitar, isso era um custo, era esse o Evangelho. O Evangelho diz: o Senhor, ele vai morrer, Jesus veio para me salvar, e a morte dele é a minha redenção. E Pedro imediatamente diz: Senhor, tem pena de ti mesmo, não permita que isso aconteça. Você entende aqui, o Evangelho não pode fazer isso comigo, o Evangelho não pode me levar para a morte nesse aspecto. E aí, quando o Senhor ensina isso, Pedro reage, e Jesus então repreende, dizendo: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Arreda-te, Satanás. E por que, irmãos, por que Jesus o repreende, né? E se você olhar na ordem do texto, isso aqui é um grande ponto, né? Veja que em Lucas acontece exatamente a mesma coisa, irmãos, exatamente a mesma coisa. Quando você, em Lucas no capítulo 9, volte comigo antes do verso 23, no verso 18 até o verso 22, veja que Lucas vai colocar a coisa de modo mais compactado. Ele diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Veja, aqui ele coloca de modo bem mais resumido que Mateus coloca. Mateus coloca: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas qual o ponto aqui, irmãos? O ponto é que a mesma sequência de Mateus permanece aqui agora. Então, ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Lucas, então, coloca que ele vai morrer, o Cristo vai morrer. Só que Lucas aqui, irmãos, ele não vai se deter na resposta de Pedro, como Mateus se detém. Você entende? É a mesma história. Por quê? Porque para Lucas há uma intenção diferente da de Mateus. E o que Lucas está fazendo aqui, irmãos, é ir um pouco adiante. Não que aquela história de Mateus não tenha acontecido, mas para ele essa informação não é a mais importante naquele momento. O que é importante naquele momento?
é associar a morte de Cristo com a convocação para que eu tome a cruz e siga a Jesus. Veja, o verso 22, ele vai dizer exatamente isso. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E aí o verso 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Importante que Mateus fala a mesma coisa no contexto da negação de Pedro, porque ali ele está tratando da declaração plena de Pedro e a negação de Pedro na mesma sequência. Agora veja, irmãos, como o evangelho é riquíssimo aqui. Lucas imediatamente associa. Cristo disse aos seus discípulos que ele iria morrer, ele iria ser crucificado, morto, sepultado e logo depois ressuscitar entre os mortos. Aí quando ele chama os discípulos, ele diz: aquele que vier após mim, tome a sua cruz. Ele diz: olha, eu vou ser crucificado. Quem vier após mim, tome a sua cruz e siga-me. A obra de Cristo e o modo de andar da igreja estão intimamente ligados aqui. A obra de Cristo e o modo de viver da igreja estão intimamente ligados aqui. Essa doutrina, irmãos, que nós vamos expor hoje, ela se resume nesse princípio, que é a ideia do texto: aquele que vier após mim, a si mesmo se negue. Negar a si mesmo. Negar a si mesmo. A prática da autonegação ou de negar a si mesmo, ela é desesperadamente necessária para restaurar a vitalidade espiritual da igreja, a comunhão da igreja com Cristo e o seu testemunho no mundo. A retomada dessa doutrina, a prática dessa doutrina, ela tem três funções inequívocas, irmãos: a vitalidade espiritual da igreja, a comunhão da igreja com Cristo e o testemunho da igreja no mundo. O princípio aqui estabelecido restabelecerá todas essas verdades, como nós aqui estamos trabalhando. O que é, então, negar a si mesmo em tese, irmãos? Um teólogo descreve assim: a autonegação, ou negar a si mesmo, aqui é a palavra melhor, não autonegação, esse não é um bom termo, mas o negar a si mesmo bíblico, irmãos, é o princípio pelo qual, independente do custo pessoal, nós cremos e praticaremos tudo o que Cristo nos ensina e rejeitaremos e fugiremos de tudo aquilo que Ele nos proíbe. Vou repetir. A definição de negar a si mesmo é que tem por princípio o seguinte: independente do custo pessoal, nós cremos e faremos tudo o que Cristo nos ensina e rejeitaremos e fugiremos de tudo aquilo que Ele nos proíbe. Tudo aquilo que Ele nos proíbe. Um dos teólogos que eu mais gosto, chamado Thomas Boston, ele tem um sermão sobre esse tema. E ele define assim, irmãos. Ele diz assim, essas são as palavras, né? Nós não podemos fazer isso. Eu não posso viver dessa maneira, diz ele, sem fé e sem esperança. É por isso que o início Pedro descreve a sua fé. Jesus diz: aquilo que você disse foi revelado por Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio nessa verdade.
Sem fé e esperança, eu não tenho como viver dessa maneira. Ele continua: corte isso, não é? Corte, abandone isso. E você, ele diz, e você vai cortar o negar a si mesmo. Olha que coisa. Pois o coração do homem nunca, irmãos, veja só, nunca, o coração do homem nunca deixará de se apegar a si mesmo, se o Senhor não nos der poder para fazê-lo. O coração do homem nunca deixará de confiar em si mesmo, se pela fé nós não vivermos segundo a ordem do Senhor. Aquele que vier após mim, tome sua cruz, dia após dia, e siga-me. Se eu não crer no Senhor, eu não tenho como receber ou viver ou praticar ou mesmo receber tais coisas da própria pessoa dele, irmãos. Com o objetivo de negar a mim mesmo, nós devemos confiar, irmãos, em Cristo Jesus. E nós devemos ter esperança sólida de que Ele compensará as nossas perdas abundantemente. Eu vou repetir: para que eu possa negar a mim mesmo, eu preciso ter fé verdadeira em Cristo e esperança sólida que Ele, o Senhor, compensará todas as minhas perdas nessa vida com muito mais do que eu tenho ou imagino. Muito mais do que eu tenho ou mesmo eu possa imaginar. Essa é a glória, irmãos, do Evangelho, que se estende de modo muito claro por todas as Sagradas Escrituras, né? Porque você imagina que o Senhor Jesus aqui, ele nos mostra, irmãos, como que Ele trabalha conosco. Veja, por exemplo, em Marcos, no capítulo 10, quando Ele lida com o perigo das riquezas. Volte comigo lá em Marcos capítulo 10, Ele diz assim, verso 23... Ele diz assim, um texto sagrado, a partir do verso 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, de novo Pedro, veja, irmão, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, filhos, campos, ele coloca filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Não apenas aqui, mas na eternidade, vocês receberão 100 vezes mais. O Senhor não apenas diz assim: siga a Cristo. Qual foi o caminho de Cristo? A glória. Qual o caminho de todo aquele que segue a Cristo? A glória. O que chama a nossa atenção, irmãos, o que chama a nossa atenção aqui no texto, não é?
é que, voltando para Lucas, por que Lucas conecta imediatamente a declaração de Jesus de que eles deveriam, que Cristo iria para Jerusalém, lá ele ia morrer, ele ia ser crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia iria ressurgir? Por que é tão importante isso para Lucas? Agora ele vem e declara o que ele acaba de declarar no capítulo 9, verso 23, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, e dia após dia siga-me. Aí, ok, então você imagina que Jesus aqui está dizendo, eu vou para Jerusalém, vou morrer, mas ele diz no final, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E aí ele diz, quem quiser vir após mim, faça o mesmo, tome sua cruz, morra a cada dia para você mesmo e siga-me. Aí, mas o que é que eu vou ganhar? Qual o custo? O custo é altíssimo. Veja o que Lucas vai fazer, irmãos. No mesmo capítulo 9, preste atenção, no mesmo capítulo, que é um capítulo bem grande, o capítulo de Lucas, quando termina o verso 27, que termina a sessão, vem o monte da transfiguração. Eles veem a glória do Senhor. Onde está inserido esse texto do convite para a morte diária? A morte de Cristo e a glorificação dele, exatamente no meio encontra-se esse chamado. Por quê? Porque esse é o custo de seguir. Eu preciso crer em Cristo, confiar nele, e eu tenho a esperança de que vou vê-lo face a face na glória. O Senhor, então, como diz Thomas Boston, nos ensina, seguir a Cristo tem custo, mas tem profunda e sólida esperança. Ele nos dará muito mais do que imaginamos. Que metodologia interessante do Senhor de ensinar, irmãos, eu diria. Que metodologia interessante. Eu preciso aprender como pastor, como pai. Eu queria que você, como pai, como mãe, aprendesse essas coisas. Às vezes, normalmente, irmãos, nós simplesmente falamos para os nossos filhos não fazerem determinadas coisas, mas não apontamos para ele a glória e o benefício e a beleza da obediência, a glória de fazer o que é certo, a bênção de fazer o que é certo. E que não significa que Jesus está dizendo lá em Marcos que se você perder a sua terra por causa de Cristo, você vai ser um fazendeiro milionário. O que ele está dizendo é, são tantos irmãos que nós temos, que nós podemos usufruir de tantos benefícios, que nem aquilo que eu tinha me concedia os benefícios que eu tenho hoje, pelo fato de pertencer ao povo de Deus e usufruir dos benefícios de pertencer à família do Senhor, de pertencer à família do Senhor. Como é que começa então? Vamos então analisar essa doutrina do negar-se a si mesmo. Vamos analisar um pouquinho, irmãos. Eu queria, primeira coisa, lembre-se que a conversão começa com isso. A conversão começa com negar a si mesmo. O dia que nós cremos em Cristo, o que foi que nós fizemos, irmãos? É importante nós lembrarmos, porque o dia que eu criei no Senhor Jesus foi o dia em que eu fiz uma troca. Eu disse assim, eu não confio mais na minha própria justiça, eu confio agora na justiça de Cristo. Para seguir a Cristo eu tenho que fazer morrer a minha própria justiça. Eu sou salvo pela justiça de Cristo, não por minha própria justiça.
Thomas Manton, um outro puritano, comenta dizendo: seguir a Cristo significa negar nossa própria justiça, e esse é o aspecto mais difícil do negar a si mesmo para pecadores. Nós estamos falando de nós que já estamos em Cristo sermos chamados para abandonar a nossa vida de pecado e prazeres nesse mundo para seguir a Cristo. Mas pior do que você possa imaginar é um pecador ouvir dizendo: olha, você não pode ser salvo com sua própria justiça, você precisa abandonar a tua justiça própria e confiar em Cristo tão somente. Aqui eu tenho a pior tarefa para um pecador: dizer, eu não dependo mais de mim mesmo, eu confio apenas em Cristo e não em outro mais. Deixa ele dizer, se você falhar nesse primeiro chamado para negar a si mesmo, você falhou em todos. Se você falhar nesse chamado, você falhou em todos. Se você acha que é salvo com tua própria justiça, você precisa urgentemente conhecer a Cristo, urgentemente. Por outro lado, se você não tem nada nessa vida, mas você tem a Ele, nada te falta. Nada te falta. Ele não veio para fazer de boas pessoas pessoas melhores. Ele veio fazer de pessoas que estavam mortas vivas. Ele chamou pecadores ao arrependimento. Deus não ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Ele ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmos. Antes de você viver na prática de negar a si mesmo, você precisa começar por esse caminho. Sem começar por esse caminho, você não saberá nada do que está sendo dito aqui. E aqui, irmãos, esse é o padrão. Como é que começa o chamado? Então, vamos olhar rapidamente o que a gente já aprendeu um pouco sobre esse tema. Primeiro, o texto está inserido entre a declaração de que Cristo ia para Jerusalém e morrer e ressuscitar, e a glorificação dele. Então o texto está inserido aqui, isto é, eu tenho de crer nessa realidade da obra de Cristo, e eu tenho que esperar a glória que se manifestará no fim. Então, duas coisas eu preciso ter no início da minha jornada: fé e verdadeira esperança. Agora, voltemos para o texto em Lucas, capítulo 9, verso 23, e veja o padrão que é estabelecido aqui, irmãos. Veja o padrão que é estabelecido aqui. A vida cristã, ela envolve conformidade com a vida e com a morte de Cristo. Seguir a Cristo consiste de duas coisas: negar a si mesmo e tomar a cruz. Não são sinônimos meramente, irmãos. Volte comigo ao texto. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e depois, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. As pessoas vão tratar esses termos como sinônimos. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: cruz é sinônimo de sofrimento para muita gente. Entretanto, sofrimento é algo que vem sobre nós. Não é algo que eu tomo, é algo que cai sobre mim. Não é algo que eu vou buscar. Aqui é diferente. A cruz é alguma coisa que eu tomo. O sofrimento é alguma coisa que vem sobre mim. Sofrimento é passivo, enquanto a cruz tem um caráter ativo. Eu tomo a cruz. Eu tomo a cruz.
Quando eu sigo Cristo, então, nós renunciamos às nossas vidas no mundo. A cruz significa marchar para a morte. Tomar a cruz implica, irmãos, andar no caminho da morte voluntariamente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo. Negar a si mesmo define o caráter cristão, né? Define o caráter cristão. Se você abrir o texto lá no Salmo 45, que descreve a igreja, veja, irmãos, Salmo 45, no versículos 10 e 16, por favor. Salmo 45, 10 e 16, diz assim a palavra de Deus: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Esse é um chamado, né? O chamado que Deus fez a Abraão: deixa a tua casa e a tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrei. Ele fala da igreja: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Aí você tem o verso 16: em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O cristão torna-se parte da igreja, enquanto Cristo é o noivo da igreja. Agora nós pertencemos à família de Deus. O cristão reconhece que a prática, irmãos, a prática ou a quebra de um mandamento do Senhor, seja ele o menor deles, né, é um adultério espiritual, porque nós somos a noiva de Cristo, como a Escritura descreve. A igreja é a noiva de Cristo. O abandono, a negação, a quebra de um mandamento do Senhor é chamado na Bíblia de adultério espiritual. É por isso que os puritanos, irmãos, costumavam dizer que, apesar de que nem todo cristão seria um mártir na prática, todo cristão é um mártir em princípio, porque ele marcha para a morte. O caminho dele é morrer a cada dia para si mesmo. Thomas Boston diz: Deus nunca teve um filho, vou repetir, sem cruz. Só um filho dele nunca pecou, que é o filho dele por natureza, que é Cristo. Mas nenhum filho sem a cruz. Tanto Cristo quanto a igreja, que é filho de Deus em Cristo, foram chamados para tomar a cruz e segui-lo. Tomar a cruz e segui-lo. Não pense então que tomar a cruz é algo passivo, é algo ativo, é uma decisão que nós tomamos por causa de Cristo, por causa da própria pessoa de Cristo. E vem então outra questão: qual a razão para que eu negue a mim mesmo, irmãos? Qual é a razão para que isso fosse feito, né? Esse é o grande ponto, né? Se você tentar, irmãos, salvar a sua vida, você vai perder. Veja, volte comigo em Lucas 9, volte comigo, por favor. Aí, é por isso que Lucas aqui ele é muito mais interessante na análise do que Mateus, por essa razão. Aqui ele vai explicitar o argumento melhor. Aí o verso 24 ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Preste atenção. Há uma razão aqui inequívoca, né? Uma razão simples. Se você tentar salvar a tua vida nesse mundo, então você vai perdê-la.
Se você não aprender a negar a si mesmo por causa de Cristo, então você morrerá. Você receberá a ira da presença de Deus. Deus criou, irmãos, a humanidade para viver em comunhão com Ele para sempre. O pecado separou o homem de Deus dessa comunhão. E o que é que vai acontecer, irmãos? E a morte vai separar o corpo da alma num dia da nossa própria morte. Se nós vivemos para esse mundo somente, então nós perderemos tudo na morte e sofreremos a ira de Deus infinita no final. Logo, se você perde a sua vida nesse mundo, se você não vive a vida do mundo por causa de Cristo, então você vai ganhar a sua vida eternamente. Você vai ganhar a sua vida eternamente. As pessoas, irmãos, nunca recebem bênçãos externas do Senhor quando elas buscam o Senhor por causa de bênçãos externas. Eu vou repetir isso. As pessoas nunca recebem bênçãos externas do Senhor quando eles buscam o Senhor por causa de bênçãos externas. As promessas de Deus de abençoar os seus filhos com bênçãos externas são sempre, irmãos, indiretas e não absolutas. Por que indiretas? Porque eu devo buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Se o objetivo da minha vida é buscar a riqueza e a bênção externa nessa vida, eu corro um grande risco de perder a minha própria vida eternamente. Se você busca o Senhor por causa de bênçãos externas, irmãos, primariamente, então, veja só, nós não buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Por que você veio a Cristo? O que você faz seguindo a Cristo? O que custa para você vir após o Senhor? Como é que tem estado sua vida diante dos compromissos e das decisões que você toma todo santo dia e no dia do Senhor? Qual é a prioridade? O que é que está na frente de tudo na sua decisão? As bênçãos terrenas, elas são aquilo que move as minhas decisões, ou as bênçãos eternas são aquelas que movem a minha decisão? E indiretamente, ele diz, veja, irmãos, indiretamente, preste atenção nisso. Aquele que busca o meu reino e a minha justiça, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, como o texto descreve muito bem. Eu acho que um texto que pode ajudar a gente a entender isso com muita clareza está lá em Colossenses 3:4. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Colossenses capítulo 3, verso 4. Meus irmãos, preste bem atenção na leitura desse texto. Colossenses capítulo 3, verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, preste atenção, irmãos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Veja, mas o que eu fiz antes? Como é que eu vou ser manifestado com Ele em glória? O que eu fiz antes? Veja o verso anterior. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu estou unido a Ele, e quando Ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Porque a nossa vida está escondida nele. Escondida nele. Thomas Watson diz: o verdadeiro santo carrega Cristo em seu coração e a cruz sobre os seus ombros.
e a cruz sobre os seus ombros. Cristo é o objeto da nossa fé. Esse é o fundamento da nossa esperança. Através da fé e esperança, nós aprendemos a negar a si mesmo, negar a nós mesmos. Deixa eu usar uma explicação que é dada por um outro puritano chamado William Perkins. Ele expõe o capítulo 11 de Hebreus numa obra de ponta a ponta, e lá ele trabalha um conceito do que é fé, do que é amor e do que é esperança, que é o termo, por exemplo, que está lá em 1 Coríntios 13, o que é que sobra no final? A fé, amor e esperança. E aí ele vai dizer o que significa cada um deles. Ele diz: olha, a fé ela é a mão de um pedinte que tem nada para dar e tudo para receber. A fé, ele diz, é a mão de um pedinte. Eu não tenho nada para te dar e eu tenho tudo para receber. Então eu recebo, veja, eu não sou salvo por meio do amor, eu não sou salvo por meio da esperança, eu sou salvo por meio da fé, porque quando eu creio em Cristo, eu recebo toda a obra dele, tudo que ele é. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então tudo que ele é, tudo que ele fez, eu recebo como meu. Eu não tenho nada para dar e eu tenho tudo para receber. E ele continua: e o que é então a esperança? Ele diz: a esperança é o olho da fé. Então eu recebo Cristo na sua plenitude, em que me fala até daquilo que eu tenho quando ele voltar. A segurança de que, se eu obedecê-lo, mesmo que eu morra, eu tenho a vida eterna. Então eu olho para aquilo que os meus olhos naturais não podem enxergar, e eu confio, porque eu recebi pela fé. Então ele diz: a esperança é o olho da fé. Mas mais ainda ele diz: e o amor? O amor é o braço e a perna da fé. Paulo escreve aos Gálatas: a fé opera pelo amor. Aquele que ama, aquele que vive, o que é o amor? Amar a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Como é que eu faço isso? Quando eu recebo Cristo plenamente, como é manifestado e apresentado no Evangelho. Como apresentado no Evangelho. Ele é objeto da nossa fé, e esse é o fundamento da nossa esperança. Pode me custar muito seguir a Cristo, mas ele falou que não só nessa vida, mas na eternidade, eu terei muito mais, 100 vezes mais. 100 vezes mais. E qual é a medida do negar a si mesmo, irmãos? Qual é a medida? Cristo renunciará no dia do julgamento aqueles que têm vergonha dele e de sua palavra. Veja o capítulo 9 de Lucas, volte comigo na mesma sessão, o verso 26, ele diz: porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar. Veja, vocês não creem nas minhas palavras, vocês se envergonham das minhas promessas. Dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E dos santos anjos. Aquele que pertence a Deus ouve a palavra de Deus. Não ouvir, não obedecer às palavras de Cristo, prova, irmãos, prova que nós preferimos a amizade do mundo à amizade de Deus.
a amizade do mundo, a amizade de Deus. O Senhor nos promete essa verdade. Preste atenção nisso ainda, irmãos. A medida do negar a si mesmo não é quão doloroso o exercício religioso é, não é isso. Eu sofro mais do que você, não, eu sofro menos do que você. Não é essa a medida aqui. A obediência à palavra de Deus é a única regra certa para negar a si mesmo. Não há, veja, não é o tanto que você sofre, o tanto que você está padecendo, é o que eu obedeço, quem é o meu Senhor, o que a palavra dele diz, eu não me envergonho ou me envergonho. Parou para pensar, irmãos? Decisões básicas da nossa vida, por exemplo, no dia do Senhor. Quando nós tomamos decisões baseadas em lucro, é como se eu dissesse que Deus me promete, Ele não vai me dar, mas o meu trabalho e o meu dinheiro vai me dar. Parece tão bom no primeiro momento, e de repente a nossa alma começa a sucumbir espiritualmente. Qual é a prioridade da minha vida? Conversei com um jovem essa semana que um jovem muito competente, por sinal, começou a frequentar a nossa igreja há pouco tempo. E ele disse para mim que o sonho dele é ser erudito. E aquilo me impressionou nas palavras dele. Eu quero ser um erudito. Qual a diferença daquilo que Paulo diz? Aquele que quer ser rico cairá em muitas armadilhas. Não é que ser rico é pecado, mas se o que eu quero é ser rico, eu vou abandonar muitas coisas para ser rico. Eu vou abrir mão de muitas coisas para ser rico. Até mesmo colocar em risco a minha própria alma. Colocar em risco a minha própria alma. Aqui eu tenho um princípio que precisa guiar a nossa vida, como a Escritura nos mostra com todas as letras, irmãos. O apóstolo Paulo, ele se opôs às pessoas que eram muito religiosas, mas não de acordo com a Bíblia. Pessoas que criavam regras não pela palavra de Deus, mas para si mesmos. A parábola do semeador ilustra isso, irmãos. Cristo explica que cada um dos 4 solos em que a parábola descreve, irmãos, nos termos da resposta do povo à palavra de Deus, é o ponto como que elas reagem àquilo que foi dito. E você vai lembrar que como é que elas caem, como é que o pecado toma conta delas, em que sentido elas falham ali. A palavra vem, a riqueza do mundo, a glória da terra, eles deixam a palavra. Acompanhe comigo, por favor, irmãos, no livro de Mateus. Abra sua Bíblia comigo lá, Mateus capítulo 13, por favor. Mateus capítulo 13. A parábola do semeador, não vamos ler toda, vamos ler apenas o solo aqui, né? Ele diz assim:
verso 16 em diante. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Veja, como eu reajo à palavra. Então, aquele que não confia na minha palavra, aquele que não aceita aquilo que eu digo, esse aqui é o rejeitado. E olha, irmãos, o texto é muito claro, quando ele diz, os que escutam e não a compreendem. Segundo, no verso 20, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Eles não confiam no Senhor. Na sequência, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. As paixões e as riquezas. A maneira como você responde à palavra determina o seu relacionamento com Cristo e com o reino, irmãos. Deixa então caminhar para a conclusão dessa exposição. O que está posto aqui diante dos nossos olhos, irmãos? Cristo vai ser levado aos céus pela cruz. Cristo vai ser levado aos céus depois que passar pela cruz. Negar a si mesmo é sofrer por causa de Cristo, que voluntariamente tomou a cruz em nosso lugar e que sofreu aquilo que estava imposto a Ele, dado a Deus por Ele. Mas eu preciso que você leia comigo, irmãos, eu preciso que você abra a Bíblia comigo, preste atenção. Como o profeta Isaías, que descreve as palavras de Cristo na cruz, como ele descreve a obediência de Cristo à palavra, para que você saiba, é isso que Deus requer de nós em Cristo Jesus. Isaías capítulo 50, por favor. Isaías capítulo 50, versículo 4 em diante. Preste bem atenção nesse texto. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Isaías 50, verso 4. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. Preste atenção, Deus deu a ele língua de erudito, para saber falar boa palavra ao cansado, mas Deus deu a ele também ouvido de erudito, e ele ouve o que Deus tem para dizer. O que é que ele fala, aquilo que ele ouve? Preste atenção, irmãos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, verso 5, e eu não fui rebelde, não me retraí. O que significa abrir os ouvidos? O Senhor me desperta toda manhã e eu escuto o que Ele tem para dizer. Verso 5, veja, o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde para com Ele. No verso 4 nós lemos, Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. E o que é que ele escuta? O que Deus quer dele, aquilo que Deus requer de Cristo. E o que Deus requer de Cristo? Preste atenção, irmãos. O texto diz, verso 6, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto
aos que me afrontavam e me cuspiam. Está escrito que eles iam me ferir. Está escrito que eles iam ferir o meu rosto. Está escrito que eles iriam cuspir na minha face. Está escrito. O que eu fiz? Eu ofereci as minhas costas, o meu rosto, para que eles cuspissem e batessem, porque essa era a vontade de Deus. Se você tem dúvidas de que é isso que ele está falando, preste atenção na sequência. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? O que está escrito, eu fiz. Eu fiz. O Senhor diz: abandona a impureza. E o que você faz na impureza? O Senhor diz: o domingo é o santo dia do Senhor. O que você faz em casa, não adorando a Deus no seu santo dia? Seguir a Deus, seguir ao Senhor, é tomar a cruz, irmãos, é ativo. Eu sei que isso me custará salário, riqueza, glória. Eu sei que isso me trará até prejuízo nesse mundo. Eu sei disso, mas eu tenho uma promessa que Ele me dará 100 vezes mais. E que eu verei a glória do Senhor na face de Cristo. Não há acordo aqui, preciso lhe dizer isso, irmãos. Não há acordo aqui. Porque por que eu preciso morrer para mim mesmo? Porque o pecado não quer dividir você com Cristo. Nem Cristo quer dividir você com o pecado. Eu preciso negar a mim mesmo, tomar a cruz, fazer o que a palavra diz e saber que eu tenho um custo para isso. Quantas vezes você ouviu falar de líderes, irmãos, líderes de igreja, que viviam uma vida dupla? Eram casados, filhos, e vivia com amantes. E eles tentavam administrar isso. Às vezes lutavam contra aquele pecado, vencia, perdia a maioria das vezes. Ele ouvia a voz que dizia: abandone a imundície do pecado. Mas ele continuou não tendo custo, até que um dia esse líder chega no meio da congregação e diz assim: eu vou deixar a igreja, porque eu vou viver com outra mulher, e eu vou deixar a minha esposa, meus filhos e a igreja do Senhor que eu pastoreio.
para viver na iniquidade. Se eu não fizer morrer a minha natureza caída, ela me engolirá, porque ela quer de você total devoção. Ela não aceita que você viva uma vida dupla, ela quer a tua alma. E Cristo que comprou a tua alma, Ele diz: aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo. Morra todo dia para você. Tome a cruz e siga-me. E siga-me. Vocês vão perder amigos, vocês vão perder dinheiro, vocês vão perder riquezas, mas se vocês têm a Cristo, nada lhes faltará, nada lhes faltará. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos nessa manhã por tua palavra. Como nós precisamos, Senhor Deus, ouvindo a tua voz, vivermos de modo que o Senhor seja glorificado na nossa vida, exaltado na nossa vida. Ó Deus, faz morrer a nossa natureza caída, ajuda-nos. Como temos negligenciado a nossa vida de devoção, de leitura da tua palavra, de oração em família, como temos gastado tempo com tanta coisa fútil, ó Deus. Tem piedade do teu povo. Então, Senhor, haverá um grande avivamento no meio da Assembleia, onde a tua igreja será testemunho na cidade de como viver para a tua glória nesse mundo caído. E nós, ó Deus, teremos o consolo no Senhor, na comunhão com os nossos irmãos, que é a promessa do Senhor quando somos abandonados, até mesmo por familiares nessa terra. Que a graça do Senhor seja sobre o teu povo e nos ajude, ó Deus, crendo nas tuas palavras, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém.